Boa noite, irmãos. Saudamos a todos no nome de Jesus. Amém. Nós estávamos estudando um texto do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6. Nós iniciamos na quinta passada, no ano passado. Nós estávamos estudando alguma coisa na palavra sobre a oração do Pai Nosso. E a oração que Jesus nos ensinou. Nós vimos que a estrutura da oração do Pai Nosso é composta por 7 petições. Alguns autores entendem que são 6 petições. Depois eu vou explicar para vocês a razão da controvérsia a respeito do número de petições. Então vamos voltar ao texto para lermos e depois prosseguirmos. Nosso objetivo nesta noite é compartilharmos com vocês as 4 últimas petições da oração do Pai Nosso, não é? Então, capítulo 6... Jesus diz a partir do versículo 5: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Então, aqui do versículo 9 em diante, Jesus nos dá não uma sequência de palavras para serem meramente repetidas. Porque num versículo anterior aqui, ele mesmo falou: não useis de vãs repetições. Então Jesus está nos dando aqui uma estrutura, o esqueleto daquilo que deve ser uma oração verdadeira. Então, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então nós vimos, apenas estamos fazendo uma recordação para entrarmos num assunto novo. Nós vimos que começa então com uma invocação. Pai nosso, que estás nos céus. Primeira petição: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu.
Então, essas três declarações, elas têm a ver com a glória e com a honra que pertence a Deus. E a verdadeira oração começa com Deus, não começa com o homem. É muito comum que as pessoas, quando vão orar, comecem com as suas necessidades. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que ele não é mais teocêntrico. É um mundo antropocêntrico. Então, a cultura, a nossa própria civilização, ela coloca o homem no centro de todas as coisas. E nós já vimos que, a partir daquele movimento cultural chamado renascentismo, o homem voltou definitivamente para o centro de todas as coisas. Então, quando as pessoas vão orar, elas começam com o homem, não começam com Deus. Mas Jesus está nos ensinando a orar de uma maneira diferente daquela que é motivada pela cultura dominante nos nossos dias. Então, nós precisamos ter uma paixão pela glória de Deus. Amém? Nós devemos fazer disso a paixão de nossa vida, que Deus seja manifesto através de nós, através da igreja. Todos os grandes homens e mulheres de Deus foram motivados por esta paixão. É necessário que esta paixão seja uma paixão avassaladora, para usar uma palavra da língua portuguesa, que quer dizer uma paixão que coloca todas as coisas submissas, subalternas. Tudo em nossa vida tem que virar vassalo desta grande paixão pela glória de Deus. Então, as três petições estão envolvidas na atmosfera da glória de Deus. E então no versículo 11 surge a primeira petição que tem a ver conosco mesmos, com a nossa própria pessoa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Segunda petição. Se a primeira tem a ver com as nossas necessidades materiais, a segunda tem a ver com as necessidades de nossa alma. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, que pode ser os nossos pecados, as nossas transgressões, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, saímos do versículo 11, necessidades físicas, biológicas, fomos ao 12, necessidades psicológicas, porque tem a ver com a nossa alma, e chegamos no versículo 13, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o versículo 13 tem a ver com o nosso lado espiritual, que é o lado que está conectado com Deus. Então, a Bíblia entende que o ser humano é formado por três partes: espírito, alma e corpo. Nós chamamos isso de tricotomismo. A
A ciência humana, ela é normalmente dualista. Ela entende o homem somente como formado, constituído por corpo e alma. E existem mesmo cientistas que nem mesmo creem na alma, eles creem numa interação de células nervosas, hormônios, etc. e tal. Então, existe a ciência materialista. Mas, normalmente, a ciência é dualista e a Bíblia é tricotomista. Nós temos, usualmente, temos uma dificuldade em nos apercebermos de que somos um ser espiritual. Mas, tão logo nos convertemos a Cristo, nasce em nós algo novo que nós não conhecíamos antes. Por exemplo, a adoração a Deus, ela é algo possibilitada pelo Espírito. Não há adoração sem Espírito. Então, existem certas funções em nossa vida que só podem ser explicadas pelo lado espiritual. Digamos que uma pessoa esteja endemoninhada. O psiquiatra pode dar qualquer tipo de medicação para esta pessoa. O psicanalista pode fazer usar qualquer método psicanalítico, não vai resolver o problema daquela pessoa. Porque o problema dela é espiritual. Então, muito na nossa vida ministerial, como pastores, depende muito de discernirmos se o problema da pessoa está restrito ao corpo, se ele está na alma ou se é um problema espiritual. Muitos anos atrás se converteu um médico aqui na igreja que havia sido um bandista por muitos anos. E ele se converteu e ele literalmente odiava os demônios, porque ele foi enganado por mais de 20 anos que ele foi um bandista. Então ele tinha a verdadeira raiva dos demônios, né? E foi até muito engraçado quando estávamos orando por ele, tivemos que levá-lo para uma sala aqui do fundo da igreja para orar por ele, porque ele iria ficar endemoniado. E aqui na igreja nós não gostamos de dar popularidade para os espíritos imundos, né? E fazer aquela cena toda, e as crianças ficam assustadas, e os curiosos ficam olhando. Nós não gostamos desse tipo de coisa. Então, levamos ele para uma sala ali no fundo, e estávamos, então, orando por ele para expulsar os demônios. E ele conhecia os demônios vinham para tomá-lo, e ele dizia: vocês saiam, vocês me enganaram, mas não enganam mais, eu sou de Jesus. Então, ele mesmo entrava em confronto com aqueles espíritos, né? E o fato curioso que eu quero contar é o seguinte: ele estava num hospital onde ele trabalhava e chegou uma pessoa totalmente perturbada e ele estava de plantão, foi atender a pessoa e ele percebeu que o problema era espiritual e ele falou para o demônio, né? Eu sei quem está aí. Vocês me enganaram muitos anos, mas não me enganam mais. Pode sair agora, em nome de Jesus. E a mulher que estava deitada numa maca sentou e perguntou: o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo?
E ele falou, oh, você está de alta, pode ir embora. Então, aí que estou exemplificando que nós temos que discernir o que é da alma e o que é do espírito. E esta oração do Pai Nosso, então, essas três ou quatro últimas petições, elas estão relacionadas, então, ao corpo, à alma e ao espírito. E nós podemos falar com Jesus, com Deus, muito tempo em torno de todas essas necessidades que temos. Se você ler a oração do Pai Nosso, em poucos segundos você faz a leitura. Mas se você quiser orar o Pai Nosso, você pode ficar mais de 1 hora orando o Pai Nosso, valendo-se da estrutura de oração que Jesus ensinou, e você pode ficar tempo na presença de Deus. Amém? Por exemplo, aquela expressão, santificado seja o teu nome, você pode ficar 5 minutos, 10 minutos só nessa expressão. Porque há muita riqueza na Bíblia relacionada com o nome de Deus e tudo aquilo que Deus nos oferece e que está relacionado com cada nome através dos quais Deus se revelou no Antigo Testamento. Então, há muita oração que possa ser feita sem ficar meramente repetindo. Muitas pessoas repetem a oração do Pai Nosso como se fosse um mantra. E vai repetindo, repetindo, repetindo. Provavelmente muitos de nós tenhamos praticado esse tipo de coisa porque não conhecemos outra coisa. Não é verdade? Mas Jesus disse aqui no versículo 7, não useis de vãs repetições. Existem 2 verbos que Jesus usou relacionados à oração, né? Esse verbo de repetir coisas que nem um papagaio, é o verbo grego batologeu. Por outro lado, o verbo usado para o tipo de oração que Jesus quer que nós façamos, ele usa o verbo laleu. E laleu, então, é conversar com Deus, não meramente repetir frases. Então, se você está conversando, você está laleando. É isso que Jesus está nos ensinando a fazer. E de tal maneira nós precisamos orar que o Espírito do nosso Deus transforme-se no nosso melhor amigo, nosso melhor companheiro de todas as horas de nossa vida. Então, nos habituarmos a mantermos uma atitude de oração contínua. Não importa o que nós estamos fazendo. Às vezes estamos ocupados no nosso serviço normal. E nesses momentos podemos falar com Deus, mesmo que silenciosamente. Se você trabalha, por exemplo, num lugar público, né? Você não pode ficar falando, mas você pode orar silenciosamente, você pode estar em comunhão com Deus continuamente.
Então esse é o sentido do verbo lalear, conversar constantemente com Deus. Nós devemos estar entregando as nossas orações continuamente. Temos que quebrar aquele costume de que só oramos quando acordamos, ou na hora de dormir, ou na hora das refeições. Não existe esse paradigma de orar só em determinadas horas, ou então no culto. Nós precisamos manter uma atitude de oração contínua. Isso é oração. Dizia um servo de Deus inglês que a maior tragédia da vida não é a oração não respondida, mas a maior tragédia da vida é a oração que não foi oferecida. Ela não foi feita. E a Bíblia nos mostra que Deus tem grande interesse em ouvir as nossas orações. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre esta primeira petição desta parte, desta segunda parte da oração do Pai Nosso. Então, está relacionada com o pão nosso, a nossa provisão material cotidiana. Agora, não entenda que seja só a necessidade de alimento. Aqui nós podemos incluir todas as nossas necessidades materiais. Então, a gente fala em pão, da ideia imediatamente da necessidade do corpo, da necessidade de alimento, né? Enfim, nós precisamos nos alimentar para darmos continuidade à nossa existência e à nossa missão aqui na Terra. Nós precisamos, para fazer a vontade de Deus, nós precisamos continuar vivos. Amém? Se nós morrermos antes da hora que Deus estabeleceu para nós, vai ficar uma parte da missio Dei, da missão divina que me foi delegada. Porque então eu fui embora antes da hora. Então nós precisamos manter a nossa existência, que é para servir ao Senhor, é para cumprir o propósito de Deus. Amém? E depois que nos convertemos, temos um grande desejo de fazer a vontade de Deus, de sermos usados por Deus, para que outras vidas sejam abençoadas. Então, não somente a necessidade de alimento, mas também a necessidade de descanso e de saúde, de todas as demais coisas relacionadas ao sustento e à manutenção do nosso corpo físico. Amém? Então, o pão nosso de cada dia tem a ideia de dar-nos nesse dia, Senhor, aquilo que nos é necessário para continuarmos te servindo. Aquilo, Senhor, que é suficiente para nos mantermos vivos e saudáveis aqui neste mundo. Amém? Então esta declaração, esta petição abarca todas as nossas outras necessidades materiais.
Amém? Aleluia. Precisamos entender uma coisa importante aqui, é que na cultura grega, entende-se que o corpo é mau e a alma é boa. Então, a cultura grega, que teve uma forte influência sobre a civilização ocidental, ela pensa assim: tudo que vem do corpo não presta, e tudo que vem da alma é bom. Se você ler os filósofos gregos, conselho que você dê preferência à Bíblia, mas se você estiver lendo os filósofos gregos, você vai claramente notar essa dicotomia, não é? O corpo é mau, não é? Não vem nada bom dele. Dentro da cosmovisão hebraica, é muito diferente. O corpo é bom, porque é criação de Deus. E lá no Gênesis, tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. Então, Deus não criou nada sem valor, que não presta, não é? Então, muitas pessoas têm essa ideia de que tudo que vem do corpo não presta. Essas pessoas estão sob a influência da cosmovisão grega. Se vem de Deus, presta. Amém? É santificado pela oração, é separado por Deus para o serviço do Senhor. Amém? Alguém poderia pensar, e com razão, nós temos o começo da oração do Pai Nosso, petições tão maravilhosas que nós fazemos e que estão relacionadas com a glória de Deus, e agora eu vou pedir comida. Vocês já pensaram nisso? É como você descer do céu para a terra abruptamente. Então, dá essa ideia, você caiu lá de cima e de repente, Pai Nosso, e aí você diz, dá-nos o pão cotidiano, o pão nosso de cada dia, nos dê hoje. Dá essa impressão? Mais uma vez, queria dizer que é uma característica da Bíblia e da cosmovisão, da maneira de ver hebraica, que Deus está preocupado com cada pormenor relacionado com a vida de suas criaturas e muito mais ainda, a vida de seus filhos. Amém? Então há uma conexão espiritual entre as três primeiras declarações, que tem a ver com a glória de Deus, e as 3 ou 4 declarações finais, que tem a ver com as nossas necessidades. Isso é algo maravilhoso. Vamos ver alguns versículos do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 15, não precisa abrir, eu vou ler. Ele diz assim: eis que as nações são consideradas por ele, Deus, como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Meus irmãos, é tão interessante esse versículo, porque ele está falando de uma coisa tão diminuta. Você já pensou o pó de uma balança? Por que está usando esta metáfora? Porque o pó da balança é tão pequeno, é tão miúdo, que não vai alterar em nada o peso obtido, de tão pequeno que é. Não faz diferença de tão pequeno que é. Todavia, o nosso Deus se importa com aquilo que é pequeno também. Amém? Aleluia. Isaías 57, versículo 15, diz que
Deus habita no céu, soberanamente, poderosamente, mas Ele também habita com o contrito e abatido de espírito. Então, são certas coisas incompreensíveis em Deus, e é bom que seja assim. Nós jamais vamos poder compreendê-lo. Podemos amá-lo, servi-lo, mas se nos fossem dadas 1 milhão de vidas para nós vivermos, elas não seriam suficientes para nós entendermos a Deus. Deus não é como as coisas deste mundo. Por exemplo, nós podemos estudar a anatomia de um animal, a anatomia do ser humano, a anatomia de uma flor. E podemos adquirir sabedoria sobre isso. Mas Deus não é possível estudá-lo desta forma. Todos os métodos humanos que nós poderíamos usar são ineficazes para entendermos a Deus. Como entendermos um Deus que habita no infinito, a sua glória enche o universo. E ao mesmo tempo Ele se importa comigo, Ele se importa com você. É difícil de entender. Existe uma realidade na Bíblia que é um escândalo para os sábios segundo os homens, os sábios e entendidos. E esse escândalo, alguns teólogos chamam de escândalo de particularidade. Que Deus então é capaz de chamar cada estrela pelo seu próprio nome. E Deus é capaz de chamar cada um de nós pelo seu próprio nome. Deus é capaz de, em seu amor, se importar com algo tão pequeno, como disse Isaías, como o pó de uma balança. Que diferença nós faríamos na grandeza do universo criado por Deus? Mas, no entanto, Deus se importa conosco. Amém? Glória a Deus. Existe um versículo em Mateus capítulo 10. Vamos lá em Mateus capítulo 10. No versículo 29, Jesus diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai. Você consegue sentir o amor de Deus por você através desta palavra? Porque se os passarinhos estão sob o governo de Deus, tanto mais nós que somos filhos do Altíssimo. E versículo 30 ele diz: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Amém? Glória a Deus. Então, quando você é mais novinho, Deus demora mais tempo para contar, né? Depois, demora menos tempo para contar. Amém. Mas Ele conta, Deus se importa. Ninguém está vendo, né, a poeira de uma balança. Ninguém nota se caiu um fio de cabelo da sua cabeça. Alguém nota? Será que alguma vez alguém te falou: olha, caiu um fio de cabelo da sua cabeça? Não, nunca ninguém vai notar diferença. Mas aqui está dizendo que Deus nota a diferença e conta. Então, é isso que alguns teólogos chamam de escândalo de particularidade, de pessoalidade. A maneira como Deus trata a vida dos seus filhos. Amém?
Então, uma coisa importante que a gente descobre é que Deus se importa com toda a sua criação, tanto na dimensão macroscópica, quanto na dimensão microscópica. É curioso como os mundos criados por Deus são semelhantes. Quando você pega um telescópio ultrapotente e você olha o firmamento, as galáxias, né? Aquelas estrelas. E é interessante, você pega um microscópio eletrônico, por exemplo, e você foca uma célula. E você vai ver que existe todo um universo dentro daquela célula, até muito semelhante ao macrocosmos. Você tem o microcosmos. E você é despertado para adorar a Deus. Eu sou biólogo, então eu gastei um bom tempo da minha vida trabalhando com microscopia. E às vezes a gente vê coisas maravilhosas na dimensão microscópica. Então Deus se importa com o macro e Deus se importa também com o micro. Então nós temos essas petições que não devemos nos envergonhar de fazê-la, de pedir ao Senhor aquilo que nos é necessário, aquilo que nos é suficiente para prosseguirmos com a nossa vida e cumprirmos a sua vontade aqui na terra. A propósito dessa questão do pão de cada dia que nós devemos pedir, o rei Davi, num dos seus salmos, que é o de 37, versículo 25, ele diz que ele foi moço e agora ele é velho, mas ele nunca viu o justo mendigar o pão. Então isso é um texto correlato à petição do Pai Nosso, relacionada com a provisão de nossas necessidades materiais. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus nunca falha com relação às nossas necessidades verdadeiras. Tá? Então, aqui temos que fazer uma diferenciação, porque nós podemos, em oração, alegar que temos necessidades que Deus não considera como necessidades verdadeiras. Porque nós podemos ser traídos pela nossa própria cobiça. E o que é pior ainda, nós podemos orar a respeito disso. Mas sempre vai prevalecer aquilo que Deus pensa, e não aquilo que nós pensamos que precisamos. Tá? Outra coisa, Mateus capítulo 6, no versículo 8, que é um versículo que antecede a oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, que o nosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Alguém poderia dizer, bom, mas isso é uma contradição. Jesus diz uma coisa dessa e depois ele nos ensina a orar pedindo o pão nosso de cada dia. Não parece ser uma contradição? Mas aqui eu vou explicar para vocês algo muito importante, que deve nos levar a conciliar a oração do Pai Nosso com este conhecimento antecipado
que Deus tem a respeito de todas as nossas necessidades. Eu vou usar como resposta para isso uma frase do teólogo inglês John Stott. E Stott dizia que a oração é exatamente a maneira que o próprio Deus escolheu para expressarmos a nossa consciente necessidade e nossa humilde dependência dele. Então, nossa consciente necessidade vai ser expressa na oração e nossa humilde dependência dele nós expressamos em oração. Se nós não oramos, nós não expressamos a nossa consciente necessidade e nossa humilde dependência dele. Pessoas espirituais oram mais, são mais dependentes de Deus. Pessoas menos espirituais oram menos e são menos dependentes de Deus e são muito mais dependentes dos homens, talvez de si mesmos. A mais horrenda forma de idolatria é a idolatria de si mesmo. É o egocentrismo que domina a nossa raça. Não é? Então nós temos esse problema. Então a oração é uma linguagem de dependência, em que nós, como filhos, expressamos para Deus, nosso Pai, esta realidade. E nos mantemos, então, em contato com Deus. A oração nos mantém em contato com Deus. É uma questão relacional. É uma relação do Pai com o Filho. E Deus, então, gosta de nos ouvir. Por quê? Porque somos seus filhos. Qual é o pai que não gosta de ouvir os seus filhos? Né? Então nós precisamos perceber que dependemos dele, até para comer o nosso pãozinho francês no cafezinho da manhã. Não é verdade? E você poderia pensar, poxa, mas eu tenho tanto dinheiro que eu poderia comprar a padaria. Mas se você comprar a padaria, não quer dizer que você vai ter o seu pãozinho pela manhã. Basta Deus mandar uma seca, acaba com as plantações de trigo, com o que você vai fabricar o seu pãozinho? Se Deus fechar a torneira lá em cima, pronto, acabou o nosso pão de cada dia. É muito simples para Deus isso. Quantas vezes Deus tem usado a seca? Veja, o nosso mundo está sendo fustigado pelo fogo. A situação na Austrália está desesperadora, né? Esteve nessas condições aqui no Brasil. Isso aí é a execução da ira de Deus. Se faltar chuva, não tem agricultura que subsista, então isso vai afetar a provisão de alimento. Então não é questão se você tem dinheiro ou não, você precisa agradecer a Deus por a provisão que Ele tem enviado sobre a tua mesa. Nós não somos capazes de viver sem Deus, nem por um dia que seja. Nós precisamos compreender isso, que sem Ele nós não vivemos. E Deus tem prazer em que nós nos agrademos dEle, e que nós expressemos isso, seja em oração, seja em cântico.
O salmista disse assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Agrada-te do Senhor. Isto, tenha prazer em Deus. Esteja contente, esteja feliz com o teu Deus. Amém? Glória a Deus. Esse é um grande chamado para a nossa vida. Estarmos contentes com o nosso Deus, todos os dias da nossa vida. Eu procuro me disciplinar a fazer isso. Quando o dia amanhece, eu gosto de abrir a porta do meu quarto e eu pego a cena do nascer do sol. Meu quarto é virado para a zona leste, então, lugar onde o sol nasce. E eu gosto de fazer daquele momento rápido, eu dou uma saída rápida ali, e a primeira coisa, então, que eu gosto de fazer no meu dia é demonstrar a Deus o quão satisfeito e feliz eu sou por ser filho dele. Amém? Simplesmente isso, nada a pedir naquele momento. E quando o dia acaba, meus irmãos, nós devemos demonstrar gratidão a Deus, porque Ele esteve conosco. Aí nós tivemos o culto de passagem de ano aqui, poucas pessoas vieram, talvez tínhamos aqui umas 60 ou 70 pessoas somente, mas nós estávamos felizes. Por quê? Porque podemos dizer, como disseram no passado, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor esteve conosco. Tivemos grandes lutas, tivemos momentos de grande tristeza, de lágrimas, mas o Senhor esteve conosco. O Senhor nos ajudou. Então nós chegamos aqui. Então esse estado de estar satisfeito com Deus é muito importante, e de expressarmos para Ele as nossas necessidades. Amém? E agora vamos rapidinho, senão não conseguimos terminar hoje. A segunda petição, que está relacionada com o homem, tem a ver com os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas transgressões. Qualquer uma dessas palavras cabe aí no versículo 12 do capítulo 6 de Mateus. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, perdoa os meus pecados, como eu também perdoo aqueles que pecaram contra mim. Irmãos, há uma polêmica aqui entre a cultura do reino de Deus, que nos ensina a confessarmos os nossos pecados. 1 João 1, por exemplo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a cultura dos homens nos nossos dias diz que não devemos confessar nada. Por exemplo, na área da psicanálise, Freud, por exemplo, o pai da psicanálise, você não tem que confessar nada, porque você não tem pecados para confessar. Então, esse é um dos graves problemas dos nossos dias. As pessoas hoje em dia, elas não têm mais pecados. Elas têm problemas. Elas têm neuroses. Elas têm fobias. Elas têm um caso. Nunca chamam o pecado de pecado. É por isso que as pessoas hoje em dia estão morrendo espiritualmente.
E o mundo está debaixo do julgamento de Deus, porque disse o profeta Isaías que os nossos pecados nos separam de Deus. É como que se nuvens espessas e escuras impedem que a luz do sol chegue até nós. Então estamos vivendo em trevas quando não confessamos a Deus os nossos pecados. Então Deus, que como disse o salmista, ama a verdade no íntimo e Ele sabe da nossa situação, é necessário que nós confessemos os nossos pecados. E quanto mais santificada é uma pessoa, tanto maior consciência esta pessoa tem a respeito dos seus pecados. É isso mesmo. Quanto mais pertinho uma pessoa chega de Deus, tanto mais humilde ela se torna, porque ela se torna muito consciente da sua pecaminosidade. É a mesma coisa que você, se você estiver com uma roupa branca, alva, qualquer coisinha que cair ali, fica muito visível. Mas se já você estiver com a roupa toda suja e manchada, uma mancha menor ou pequena não faz nenhuma diferença. Então, esta segunda petição aqui tem a ver com a necessidade de nossa alma. Não pode haver uma alma saudável sem confissão e recepção de perdão para os seus pecados. Não pode haver uma alma saudável. Hoje a medicina estuda o problema das doenças psicossomáticas, né? Eu tive um orientador na faculdade de medicina que trabalhava nessa linha. Então, por um tempo, eu também fiz pesquisa nessa área, né? Então, as doenças que são causadas na área da alma não tem a ver diretamente com o corpo, apenas a doença repercute no corpo. Agora você imagine, o pecado traz consigo toda uma psicopatologia. Então nós podemos falar na psicopatologia do pecado. Irmãos, o pecado alojado na alma humana faz um estrago muito grande. E ele precisa ser confessado, e Deus então quer nos conceder o perdão. Diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, que não há justo, nem sequer um. Romanos 3, versículo 10. Então o que ele diz? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos pecaram. Diz o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 3, versículo 23. Então nós precisamos, não importa lá o que disse o Freud, deixa o Freud para lá, vamos ficar com a Bíblia. Se tem pecado, vamos confessar. E o que tem a ver com outros, porque este versículo ele coloca uma questão sociológica aqui. Nós vivemos de relacionamentos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou como pessoas relacionais. Ele nos criou para relacionamentos. E de onde vêm os pecados? Os pecados vêm dos problemas relacionais.
Então sofremos as consequências do pecado, ou então produzimos as consequências, as tristezas do pecado, né? Então, Mateus capítulo 18 tem uma passagem correlata, que é a parábola do devedor incompassivo, do credor incompassivo. Então eu não vou ler a parábola, mas vocês podem ler em casa, que é um texto correlato com esta petição da oração do Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Porque esta parábola de Mateus 18 conta a história de um homem a quem o Senhor perdoou muitos pecados, uma grande dívida, mas ele saiu de lá, ao invés dele perdoar aquele coitadinho que devia um pouquinho para ele estava esganando o infeliz, dizendo: paga-me até o último centavo. Mas daí contaram para o Senhor que havia perdoado a dívida grande, e mandou chamar de volta, né? Ele falou: agora você vai ter que pagar também até o último centavo. Então a questão é o seguinte: a atitude de alguém que conhece o preço que Jesus pagou para nos perdoar. A atitude desta pessoa que é realmente crente, a atitude desta pessoa será perdoar. E eu vou dizer mais: perdoar sem fazer força. Porque, irmãos, eu sou pastor há 35 anos, eu estou cansado de ouvir crente dizer: não, mas esse pecado eu não consigo perdoar. Mas espera aí, não se converteu? Porque Jesus conseguiu perdoar os seus. E pagou com o seu sangue. E agora você não consegue perdoar o seu irmão que pecou contra você? Então, meus irmãos, quanto mais você compreende o preço que foi pago pelo teu perdão, tanto mais liberalmente você concede o perdão. Amém? Aleluia. Então, esse princípio do perdão é tão importante que Jesus, depois que termina a oração do Pai Nosso, é como se ele fizesse uma observação no versículo 14 e no versículo 15, e ele volta ao assunto do versículo 12. É como se Jesus quisesse dizer: olha, eu já ensinei a oração do Pai Nosso para vocês, mas não se esqueça disso, tá? E o que é isso que ele quer que nós não esqueçamos? Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você, quando lê esse texto da palavra, você não pergunta para Jesus: Jesus, por que repetiu isso? Né? Então tem um propósito, tá? Jesus está repetindo. Tem um princípio na Bíblia: toda vez que a mesma coisa é repetida, e aqui tão perto uma da outra, isso aí está colocando em relevo a importância do texto. A terceira e última petição. Na verdade, essa terceira petição, Mateus 6:13, são duas petições embutidas aqui. Duas petições e uma doxologia, uma expressão de adoração e ação de graças, tá? Então vamos ler.
e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós chegamos aqui a uma área que é uma área de domínio espiritual. Então, Jesus está nos ensinando que nós devemos expressar para o nosso Pai que nós desejamos que nunca sejamos induzidos a uma situação em que ficamos vulneráveis nas mãos do nosso inimigo, do nosso adversário. Porque nós sabemos pela Bíblia que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Aquilo que Jesus veio para salvar e deu o seu próprio sangue, pode se perder por um momento de descuido. Então nós temos que nos expressar a esse respeito para Deus. Isso não quer dizer que nós estamos dizendo para Deus aquilo que Ele tem que fazer. Mas é uma petição que tem a ver com a segurança espiritual da sua vida e da sua família. Por exemplo, eu sou pai de 5 filhos. Não há um só dia em que não colocamos os nossos filhos nas mãos de Deus. Que esse faz parte do sacerdócio de um pai e também de uma mãe. Então você não somente está orando isso para si mesmo, mas também para a sua posteridade. Que Deus nos preserve da possibilidade de cairmos num caminho que leve à destruição. E que sejamos enganados. Porque, meus irmãos, a arma de Satanás é um engano. Ele só consegue te enredar no pecado, na tentação e no pecado, se ele conseguir te enganar primeiro. Por isso Jesus diz assim, capítulo 26 de Mateus, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, isto é, numa situação de perigo. Agora você diria, mas pastor, tentação é pecado? Ser tentado não é pecado, porque até Jesus foi tentado. Mas ser tentado é estar a um só passo do pecado. E o pecado, uma vez concebido, ele gera a morte. Então, isso é terrível. Então, o pecado, uma vez consumado, ele nos afasta de Deus. E longe de Deus, nós não prestamos nem para nos arrepender. Sabe que uma das grandes tragédias da vida dos seres humanos na Terra é isso. É não conseguir mais se arrepender. Irmãos, nós pastores temos um espinho na nossa carne que muitas vezes lidamos com pessoas que estão morrendo. Já várias pessoas morreram praticamente nas minhas mãos. E é muito triste quando a pessoa chega neste momento sem conseguir se arrepender. Porque o pecador, ele pensa assim, mas uma hora eu dou um jeito nisso, eu me arrependo, eu volto para a igreja e eu me arrependo dos meus pecados. Meus irmãos, essa pessoa está sendo enganada pelo diabo. Porque você não se arrepende quando quer. Arrependimento é graça, é favor divino. Então, quando Deus está te dando a oportunidade, agarre-a, não deixe passar.
Então você pecou e agora se arrependeu, agarre-se às vestes de Jesus e não solte. Receba o perdão, seja restaurado e não volte mais ao pecado. Porque o pecado, uma vez que a pessoa volta muitas vezes ao pecado, ela fica embrutecida e ela não consegue mais se arrepender. E se morrer nessa situação? Ah, meus irmãos. Alguém diria, vai para o céu, pastor? Desculpem a brincadeira, mas tinha um colega professor que dizia assim, vai para o céu da boca da minhoca. Esse que é o problema. Vai ver a grama pela raiz. Essa é a tragédia. Então nós devemos receber o perdão de Deus e precisamos orar a cada dia, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui nós vemos duas petições relacionadas com a mesma possibilidade de uma tragédia espiritual de nossa vida. Né? Então esta petição ela é muito abrangente. E eu gostaria de dedicar mais tempo a ela, mas não posso, porque o nosso horário já chegou no meu limite aqui. Mas a tentação, estou pensando que na quinta-feira que vem eu possa fechar esse assunto, discorrendo com mais detalhes sobre a tentação. Porque a tentação, ela pode ter origem no diabo, ela pode ter origem no próprio homem. Nós, pessoalmente, podemos nos enredar na tentação, sem nenhuma ajuda do diabo. Nós mesmos podemos ser induzidos a ela, mediante a cobiça, e existem situações mais especiais e complicadas, em que ela procede do próprio Deus. Agora, você que é leitor da Bíblia, você diria, mas pastor, lá no livro de Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Não é? Você não pensou nesse versículo? Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. Veja o que aconteceu com o rei Ezequias, né? Ezequias, a Bíblia diz que Deus o desamparou naquela questão dos embaixadores da Babilônia, para saber o que estava no seu coração. Veja só, aquilo foi uma prova. Então Deus prova. Jó foi provado por Deus. Ah, mas não foi o diabo que matou os filhos dele, que produziu o roubo dos camelos, das ovelhas? Foi o diabo. O diabo foi o executor da tragédia. Mas quem mandou, quem permitiu, foi Deus. Vocês sabiam que o diabo não pode tocar, em hipótese alguma, um filho de Deus? Quantos aqui sabem disso? A não ser com a autorização de Deus, que foi especificamente o caso de Jó. Então, no caso de Jó, nós vemos que a causa originadora foi o próprio Deus, não é? Então, a tentação, ela pode vir de 3 direções diferentes. Portanto, é um caso mais complexo, e este versículo, então, ele é muito genérico.
não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nós vamos encerrar então esse estudo. Essa parte da tentação não fica concluída, porque aí precisamos desenvolver esse assunto especificamente com bases bíblicas suficientes para entendermos o processo. Porque todos nós passamos por situações na nossa vida em que padecemos tentações, tanto na área física, na área emocional e também na área espiritual. E eu costumo dizer que Deus tem um controle de qualidade severo no que diz respeito a produzir os seus filhos, e principalmente seus filhos maduros. Então somos provados, somos testados muitas vezes. Mas depois a gente entra com mais detalhes nisso, tá? Na quinta-feira que vem a gente volta a esse assunto. A oração do Pai Nosso, ela termina com um pós-escrito, que é aquela doxologia final, uma expressão de louvor e adoração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os estudiosos argumentam que esta expressão, essa doxologia, não aparece em todas as traduções, em todos os escritos mais antigos. Todavia, está na nossa Bíblia e é um fecho muito apropriado para a oração do Pai Nosso. Porque uma oração que começa com a exaltação de Deus, ela precisa terminar com a exaltação de Deus. Amém? Então, o louvor e a adoração a Deus, eles medem a nossa temperatura espiritual. Então é muito importante que a nossa oração comece com uma expressão de louvor e adoração e que ela seja concluída com uma expressão de louvor e adoração também. Amém? Glória a Deus. Eu me demorei um pouquinho, vocês me perdoem, não era o propósito demorar muito, tá? E vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus pelos ensinos da palavra, não propriamente pelos ensinos dos pastores, mas pelo ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus é riquíssima, é uma fonte inesgotável. E quanto mais nos humilhamos diante da presença de Deus, tanto mais vamos receber dele. Amém? Senhor, bendito seja para sempre o teu nome. Senhor, nós te louvamos porque o teu Espírito Santo está no comando, no controle das nossas vidas, de teu povo, de tua igreja. Senhor, e o mesmo que os teus discípulos um dia te pediram, nós te pedimos agora. Senhor, ensina-nos a orar. Ó Deus, porque a oração move as tuas mãos. Mas ensina-nos a orar como pessoas que estão satisfeitas com o seu Deus. Que a nossa vida transborde de satisfação contigo, Senhor. Ó Deus eterno, nos lembramos do que disse o salmista: agrada-te do Senhor. Queremos nos agradar de ti todos os dias
da nossa vida. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, nos dirigir, venha nos provar, nos testar, e que com a Tua graça e misericórdia nós saiamos alvos como a neve, Senhor, purificados, embranquecidos, santificados para a glória de Teu maravilhoso nome. Senhor, abençoa os Teus filhos que amam a Tua palavra, e por isso eles têm vindo para o estudo das quintas-feiras, ó Pai. Não estamos aqui para ouvir homens, mas para ouvir a Deus, para ouvir a Tua palavra. Senhor, que possamos retornar aos nossos lares com a Tua bênção. Senhor, as nossas famílias sejam tocadas pela Tua graça, guardadas pelo Teu Espírito Santo nas palmas das Tuas mãos, ó eterno Deus Todo-Poderoso. Nós Te agradecemos por tudo e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amados, vamos nos saudar com a paz de Cristo.